Olá a todos, vamos então dar aqui continuidade à leitura comentada do livro A Vida Intelectual de Sertillanges. Estamos no capítulo 1, chamado A Vocação Intelectual, e no primeiro item desse capítulo ele diz que o intelectual é um consagrado. Bem, para começar, vamos tentar entender o que ele entende por intelectual. Ele diz logo aqui que o intelectual é aquele que quer ajudar, a seu modo humilde, a perpetuar a sabedoria entre os homens, a colher a herança dos séculos, a fornecer ao presente as regras do espírito, a descobrir os fatos e as causas, a orientar os olhos inconstantes para as causas primeiras e os corações para os fins supremos, a reavivar, se necessário, a chama que declina, a organizar a propagação da verdade e do bem. Esse é o intelectual. Em qualquer ramo do conhecimento que seja, ele deve se dedicar a essa propagação, né, dos fins supremos, a aumentar a chama desse saber que a humanidade cultiva e cultivou ao longo dos séculos e dos milênios. E por que o intelectual é então um consagrado? É um consagrado porque ele vai desenvolver o seu próprio espírito, né, e o seu próprio verbo pessoal para ter um contato direto ou indireto com o verbo eterno, com o espírito e o verbo divino. E esse estudo grave e essa prática perseverante lhe abrirão a entrada do santuário admirável. Esse intelectual a quem ele se dirige, né, esse intelectual em formação a quem ele se dirige, é aquele que, segundo ele, ou se dedica integralmente a um ofício intelectual, ou uma pessoa comum que tem os seus afazeres, a sua família, e dedica um tempo parcial aos seus estudos, à sua vida intelectual. O que importa para ele, em um caso ou em outro, é que essa pessoa se dedique profundamente, seja 8, 10, 12 horas por dia, sejam as 2 horas que ele recomenda, que haja uma dedicação profunda e uma penetração, né, nos temas aos quais a pessoa se debruça. Porque, segundo ele, só aqueles que se dedicam de coração, só a esses a verdade se entrega. A verdade só se entrega àqueles que se fazem escravos dela. Mas antes de se entregar a essa vida intelectual, é preciso que nós avaliemos nossas reservas, né? É necessário que nós constatemos se o nosso exército está habilitado e qualificado suficientemente para essa batalha. E aí que ele diz que a entrada numa vida intelectual, nesse esforço intelectual, deve ser objeto de meditação consigo próprio. Um longo diálogo consigo mesmo, para o qual, inclusive, pode contar alguma afinidade pessoal. Ele cita Tomás de Aquino, para quem o prazer qualifica as funções. Então, o prazer pode ser um indicativo, né? Apenas um dos indicativos, mas sim um indicativo de que a sua vocação está ali, naquele terreno. E ninguém se atreva a entrar nesta vida intelectual com pressa, porque o gênio, segundo Sertillanges, é fruto de uma longa paciência, longuíssima paciência. Uma paciência organizada e inteligente. Não é necessário, segundo ele, ter uma inteligência muito acima do normal. Basta para ele uma inteligência um pouco acima da média e, sobretudo, muito boa vontade, muita perseverança. A perseverança, segundo ele, é quem vai dinamizar o trabalho, quem vai potencializar esse trabalho, né? A energia e bem aplicada é que é o grande segredo aí da vida intelectual. Uma outra coisa que ele diz também que não é necessária, ao contrário do senso comum, é a liberdade plena, o tempo todo disponível. Ele diz inclusive que ter todo o tempo livre para os estudos é algo que pode conter armadilhas. Para a grande parte das pessoas é essencial que ela tenha alguma atividade, alguma obrigação rigorosa e o tempo de estudo então ocupe apenas parte do seu dia. E é um tempo, então, que será um tempo mais qualificado, né? E para bem desenvolver uma vida de estudos, não é essencial que você conviva com grandes sábios,
Não é essencial que você tenha uma grande biblioteca à sua disposição. É essencial, sim, que você queira muito, que você deseje muito. E cabe aqui a distinção entre desejo e vontade, né? O desejo, o que é o desejo? O desejo é algo superficial, é o desejo de algo prazeroso, né? O desejo não contém nele o cálculo dos obstáculos, né? O desejo quer e simplesmente quer, ele não é tão forte assim como a vontade, porque a vontade já contém nela o cálculo dos poréns, né? Contém o cálculo dos aspectos negativos do objeto da vontade. Então a vontade já contém a força necessária e suficiente para vencer os obstáculos. Então é necessário sim que você tenha uma vontade muito forte. E porque você tem a vontade, porque você está conectado a esse ideal, você já desfruta desse ideal e você já é alguém qualificado por esse ideal. Sertilange diz que o ideal, né, o mínimo ideal, e talvez seja suficiente para a maior parte das pessoas, é que você dedique 2 horas do seu dia aos estudos. Mas aí tem uma questão, você deve defender essas 2 horas com um certo egoísmo. São aquelas 2 horas que são dedicadas à sua atividade de estudos, à sua busca intelectual. Ele diz que a solidão é, em alguma medida, essencial para o estudioso. É na solidão que você vai entrar no silêncio meditativo, é na solidão que você vai entrar em contato com o Espírito, né? O Espírito divino, com o Verbo divino, e é na solidão que você vai ter acesso a esse conhecimento e vai integrá-lo na sua personalidade. Porém, já no item seguinte, ele diz que o intelectual não é um isolado. A solidão, segundo ele, vivifica, mas o isolamento ele esteriliza. Toda atividade intelectual, toda busca intelectual deve levar em conta que toda verdade ela tem ou pode ter uma certa aplicação prática. E toda verdade é redentora. Com isso em mente, Sertilange recomenda que o intelectual esteja sempre atento a indivíduos ou a grupos e tente compreender como ele, estudioso, como ele, intelectual, pode tirar certos indivíduos ou grupos mais próximos de si das trevas, né, do escuro, como pode ajudá-los a encontrar a luz. Essa missão do intelectual, em especial, ele diz, em tempos de crise, como eram aqueles tempos de começo de século XX, e como é hoje o nosso tempo, né? Começo de século XXI. O intelectual não pode se isolar, ele deve sim se preocupar em contribuir com o seu conhecimento adquirido a duras penas e ao longo do tempo com os que estão próximos. Mas não é correto, como eu vejo acontecer por aí, neguinho começa a ler livro, lê 2 livros e começa a querer modificar as pessoas ao seu redor. Não é assim que se faz, né? É um longo caminho de reflexão e de detectar, sim, ao seu redor como você pode contribuir, provavelmente com pouco, para auxiliar os demais a também encontrar um caminho, né? E nunca se esquecendo de que a primeira pessoa que você tem que modificar é você mesmo. A primeira coisa que você tem que modificar são as suas maldades, é a sua torpeza, é a sua ignorância. Então, é aquela história, qual que é o pior pecado do mundo? O pior pecado do mundo é o meu pecado. Então, olhar primeiro para si mesmo, né? Modificar-se a si próprio, conhecer-te a ti mesmo, e depois, com muito esforço, depois de muito esforço e muito tempo, né? Começar a sentir aos poucos as pequenas, as minúsculas coisas que você pode tentar ajudar o outro a se modificar. E por fim, Sertilange diz que o intelectual pertence a seu tempo. Essa assertiva deve ser bem compreendida, né? O intelectual não é aquele que se fecha no seu tempo, mas é aquele que também não se fecha no passado. Como ele escrevia para uma época que ele julgava de crise, ele dizia que não havia espaço para diletantismos. Também não havia espaço
para uma arqueologia fechada no passado. Ele diz que toda virtude antiga deseja reflorescer no presente. Então, o estudioso deve, com o tempo, se possível já nos começos dos seus estudos, descobrir, né, qual é a sua especialidade, digamos assim, e deve buscar, através de uma cultura geral, encontrar sim o seu espaço no vasto rol de conhecimentos humanos, preocupado então em contribuir de algum modo para as questões, para as angústias do presente. Me parece muito distante das intenções do Sertillanges de seguir aquela máxima marxista de que os filósofos já compreenderam demais o mundo e agora é hora de modificá-lo. Longe dele seguir essa premissa, mas na realidade ele tem razão em dizer que o intelectual não pode se fechar na sua redoma, em especial o intelectual cristão. Tem sim um compromisso com o sofrimento dos outros, tem um compromisso sim com as angústias do nosso tempo, porque se Deus o colocou aqui neste mundo e neste momento, é porque espera dele algo. Diz Sertillanges que nós somos a longa manos de Deus aqui na Terra e através de nós também que ele se manifesta. É nesse sentido que nós somos do nosso tempo. É nesse sentido que o estudante, o estudioso, deve sim voltar os seus olhos, a sua atenção para o passado, para conhecer a história, conhecer as descobertas que a humanidade já trouxe à vida, mas também deve se preocupar e ter um foco muito especial nos problemas do seu tempo, nos problemas das pessoas que vivem o dia de hoje. Então por hoje é só. No próximo vídeo vamos entrar no capítulo 2, em que Sertillanges começa a falar das virtudes do intelectual. Se você gostou desse vídeo, continue conosco e até a próxima.